Vamos falar sobre Noé, o homem que enfrentou o maior dilúvio, a maior tempestade da história. O homem que sobreviveu a uma situação que ninguém mais conseguiu sobreviver. Nós vamos tirar lições da história de Noé. Vamos começar aqui em 6,17. Procure desligar o teclado para não dar microfonia aqui. Diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra vai acontecer o quê? Expirará. Mas contigo estabelecerei a minha, fala alto, aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Olha para mim, por favor. Vamos aprender aqui a primeira lição. Noé não era engenheiro naval, Noé não era carpinteiro. Como é que ele ia mexer com aquela madeira sem ser carpinteiro? Como ele ia construir uma arca tão grande, tão forte para resistir ao dilúvio, com tanto peso de um casal, de cada animal, além da família dele? O que isso nos mostra? Quando você obedece a Deus, Deus te dá sabedoria, direção em coisas que você nem entende, mas Deus te abençoa. A arca não naufragou, a arca não afundou. Eu já vi aqui N testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, Deus me deu uma direção. Eu fiquei até na hora com medo, porque foi para uma área que eu não estudei, que eu não me especializei, mas eu fui com tudo, está dando certo. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que entraram em áreas que ela não conhecia, zero de experiência, mas a pessoa entrou com fé e Deus guiou ela, por ela ter uma aliança com Deus, deu certo. Eu não estou dizendo que você não tem que se especializar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Se você pode estudar, estude. Se você pode especializar, se especialize. Se você pode fazer curso, faça. Mas, por favor, dependa de Deus, porque tem gente que está cheia de diplomas, fracassando e naufragando na vida. Não é isso que vai fazer diferença apenas, é a sua aliança com Deus. Observe que antes de construir a arca, ele construiu uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e Deus foi dando a direção de como ele deveria agir, e ele foi construindo a arca, ele foi preparando a arca. Nesse período que ele preparava a arca, que ele construía a arca, as pessoas zombavam dele, só que ele não dava ouvidos às palavras de morte, de zombaria, de críticas. Se você é uma pessoa de fé, você faz isso para as palavras de derrotas, ó. Você tapa os seus ouvidos. Você não se influencia com o que falam. Chamavam ele de louco, zombavam dele, mas ele estava firme, ouvindo a voz de Deus. Eu não entendo como a pessoa quer vencer e ela ouve a voz de todo mundo. Ela ouve a voz do especialista, ela ouve a voz da mídia, ela ouve a voz do mal, mas não ouve a voz de Deus. Se você quer vencer na vida, ouça a voz de Deus, porque isso faz a diferença.
Amém? Noé teve que ser surdo para as palavras, as críticas que ele ouvia. Você vai ver muita gente dizendo que não vai dar certo. Você vai ouvir muitas palavras de pessoas que não acreditam que você pode. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai conseguir chegar onde você deseja. Agora entenda, Deus disse para Noé: Noé, quando você construir a arca, coloque betume para calafetar a arca, dentro e fora. Por quê? Deus não queria que o que entrasse naquela arca? Não ouvi? A água. Se você não guardar seu coração, você vai ser uma pessoa que vai deixar coisas entrarem, sentimentos ruins entrarem em você, que vai fazer sua vida naufragar, que vai fazer de você uma pessoa triste, rancorosa, vai fazer de você uma pessoa cheia de sentimentos ruins, amargurada. Tem coisas que não podem entrar em nós, porque se entrar afunda. Se entrasse a água, então a arca afundava. Se entrasse a água, ia ter morte. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque elas sujaram o coração. Tem mágoa, não conseguiu resolver certas questões com certas pessoas. E tem uma coisinha ainda. Tanto tem uma coisinha que ela quer distância. Tanto tem uma coisinha que o nome da pessoa, a presença da pessoa azeda tudo. Não foi resolvido o problema. Não foi. Tem alguma coisinha ainda que entrou, que você deu brecha, que não era para ter entrado. Eu estou falando isso porque quem se prejudica é você. Não é a pessoa que você ficou com alguma coisinha contra ela, com algum ressentimento contra ela. Quem se prejudica é você, que não resolveu sua questão dentro de você. Ele pediu para que Noé calafetasse a arca, porque a água não poderia entrar. Não poderia. A água ali poderia comprometer tudo. E uma mágoa dentro de você pode comprometer tudo. Você não vai ver Deus com o coração sujo. Você pode ser uma pessoa que vem aqui todo dia, você pode ser uma pessoa que ora muito, que jejuma muito, mas se você tem um coração sujo, você não vai ver Deus. Você vai ver Deus quando você resolver perdoar. Amém? Aprenda. Se você quer vencer, é com o coração limpo. Se você quer vencer, é perdoando. Por mais que a pessoa tenha te dado prejuízos, por mais que a pessoa tenha te feito mal, para você ficar bem com você mesmo e acima de tudo com Deus, você precisa ter seu coração limpo. Entenda, por favor. Quando Noé, ele construiu a arca, no capítulo 6, no versículo 16, olha onde Deus pediu para colocar a janela. Versículo 16: farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás aonde? Ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Por que você acha que Deus... Eu já preguei 1 ano e meio aqui atrás sobre Noé. Por que você acha que Deus pediu para que a janela ficasse em cima? Porque se nós ficarmos olhando para a situação, nós desanimamos, nós entristecemos, qualquer um. Você vê uma pessoa morrer, já abala, já impacta você. Imagine você ver todo mundo morrendo. Você tem que ter cuidado. Você gosta de ficar vendo só desgraças, só notícias ruins, só coisas ruins. Não fica colocando isso para dentro de você não, tá? Não comece seu dia ouvindo notícias pesadas. Não comece seu dia colocando que não presta para dentro não. Deus pediu para que a janela da arca fosse em cima, para que diante da tempestade, do dilúvio, ele continuasse olhando para Deus. Aprenda a olhar para Deus, a não tirar os olhos de Deus. Por maiores que sejam as suas lutas, ainda que você esteja enfrentando agora a sua maior tempestade, continue olhando para Deus, que Ele vai te ajudar. Agora, entenda por favor. Olha como nós aprendemos aqui no capítulo 7, no versículo 13. 7:13, por favor.
E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha, não ouvi, ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Vamos aprender 2 coisas aqui. Deus que ordenou aos animais para que eles entrassem na arca. Quem falou com os animais foi Noé? Você acredita que Noé ficou cercando a onça com a família dele, um casal de leão, pega dali, pega daqui, foi assim? Segura aí, pega esse casal de animal e coloca na arca, pega essa galinha, pega esse gato, foi assim? Não foi assim. Deus ordenou. Quando você entende que com Deus você vence obedecendo, Deus fala a seu respeito, Deus age a seu respeito. Quantos testemunhos eu peguei aqui de pessoas que foram fazer uma entrevista e a pessoa disse assim: olha, eu não sei porque eu estou te contratando. Pessoas que foram fechar negócios grandes e disse: tinha empresa ou empresas maiores do que a sua, nem sei porque eu estou fechando com você. E a pessoa disse: eu sei, foi Deus, porque Deus falou para fechar comigo, porque Deus enviou o cliente, Deus enviou os animais para a arca de Noé. Deus pode enviar clientes esse ano para você, Deus pode falar com pessoas para te abençoar, Deus pode ordenar que chegue até você aquilo que você está precisando, porque Deus tem poder para isso. Amém? Agora observe que isso vem quando você obedece a Deus. Se você lê Gênesis 6:22, leia aí por favor, volte aí um pouquinho. 6:22 diz o que? Assim fez Noé conforme sentiu no coração. Não, assim fez Noé conforme deu vontade, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora vá no capítulo 7, versículo 5. E fez Noé o que deu na cabeça, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de uma pessoa que andava com Deus, que obedecia a Deus. Gaste tempo com Deus. Gaste mais tempo orando, lendo a Bíblia, meditando, vindo na igreja, vivendo a sua fé. Ande com Deus, obedeça a Deus, que você vai ver Deus enviar vitórias para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos nos alcançariam. Nós não temos que ficar correndo atrás de bênçãos. Nós temos que obedecer a Deus, e Ele ordena que as bênçãos cheguem até a nossa vida. Quantas pessoas chegaram aqui dizendo: bispo, eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque Deus enviou um cliente tão grande, Deus me ajudou, enviou um negócio tão grande que garantiu o meu ano. Deus pode falar muito de você esse ano, para muitas empresas, para muitos clientes, para muitas pessoas. Ele tem poder para isso. Agora, você percebeu que depois que entraram os familiares de Noé e os animais, o que é que Deus fez? Fechou a porta. Aprenda uma coisa: toda porta que Deus fechar para você é livramento. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas se Deus fechar alguma porta para você, saiba que é livramento. Deus que fechou a porta da arca, Deus não poderia deixar a porta aberta. A água não poderia entrar na arca. Aquelas pessoas malignas não poderiam entrar na arca,
porque elas não queriam nada com Deus. Elas ouviram Noé chamar, pregar. Noé, quando não estava fazendo a arca, estava evangelizando. Quando não estava fazendo a arca, estava pregando a justiça, porque ele foi o pregador da justiça. Mas as pessoas não deram ouvidos a ele. Então Deus fechou a porta.